in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje celebramos as cadeias, as correntes, melhor, isso, as correntes. As correntes que prenderam Pedro, são ambas guardadas, digo, aquelas que o prenderam lá em Jerusalém, primeira leitura. E estas usadas também em Roma, né? Onde ele, enfim, foi martirizado. E Deus, ao menos da primeira, a segunda foi liberto para o céu. Mas das primeiras foi livre ainda por um anjo. Então, hoje a nossa oração é para que nós não nos livremos das cadeias que prendem a igreja, este antipapa que está aí, né? Esse falso papa Jorge Mário Bergoglio. Mas eu fico estarrecido com esses grandes homens da igreja, grandes doutores. Agora, não é que, de novo, dá uma entrevista, o cardeal, antigo prefeito, último prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Miller, deu uma entrevista. Primeiro, bem, ele afirma que nenhum fiel católico está obrigado, absolutamente não está obrigado, a seguir a eco-esquerdista mania de Francisco. Não há que ficar aí. Bom, ao dizer que Laudato Si nem é uma encíclica, e dizer que não é uma questão moral, não é uma questão moral que se imponha aos católicos. Mas não há que seguir, diríamos, a Francisco nessa loucura insana da migração que ele prega, do problema ecológico que os cientistas ainda discutem e pendem mais até para o outro lado do que aquele que Francisco defende. Enfim, né? A esquerda, ele que se faz o grande promotor das esquerdas no mundo, Francisco, o grande promotor das esquerdas no mundo inteiro. Bem, eu digo uma palavra depois sobre isso, a última. Outro ponto que ele critica Francisco, quando diz que o Papa devia dedicar-se mais e, sobretudo, a combater o cisma e a cisma. Usa a palavra cisma. O cisma que se alastra cada vez mais pela igreja. E diz ele, o cisma, veja, aqui está o absurdo, o cisma entre conservadores e progressistas. Como? Mas agora o ilustre doutor teria que nos explicar o que ele entende por cisma. Porque a doutrina, a canonística e tudo mais, entende por cisma alguém que, rompendo com o Papa, com a igreja, sai dela. Sai da igreja. E ser mais conservador ou mais progressista, isso não é cisma. Isso não é cisma. Vai ser cismático. Isso não é fazer um cisma. Isso não é um cisma. O cisma, ilustre doutor, o cisma existe quando Francisco e a sua seita maldita saem da Santa Igreja Católica. Este é o cisma. Uma apostasia geral, com todo o seu, toda a sua propaganda da loquela mundi, que é o primeiro ponto, é a loquela mundi, a propaganda migratória, a propaganda das esquerdas, a propaganda do comunismo, a propaganda do aborto, a propaganda do homossexualismo, a propaganda que Francisco se põe fora da igreja, fora da igreja, o cisma. Olha, veja o absurdo destes homens.
Francisco devia, a partir, sobretudo das Sagradas Escrituras, lutar contra, expor claramente, expor com clareza o seu pensamento, a doutrina da igreja, enfim. Mas justamente a não precisão, a não clareza é o método que estes cismáticos usam para confundir a pobre igreja. Quer dizer, um homem que não reconhece que o cisma existe porque há um rompimento justamente com a palavra de Deus, não só com ela, com a tradição da igreja, na qual se insere a palavra de Deus. Mas onde estudou esse homem? Estudou o quê? Sabe o quê? Esse doutor. Sabe o quê? Não é possível uma crítica dessas. Ou ele assume que há um cisma na igreja, formalmente escrito em Amoris Laetitia, e que o Francisco é um antipapa, e que, enfim, é o falso profeta e tudo mais. Ou então, cale-se, porque não está ajudando a igreja. Conservadores e progressistas. Não faz cisma. Não faz cisma. Outra crítica que ele faz, e revela uma coisa interessante, sim, é que a colegialidade pregada por Francisco é só no papel. Aliás, tudo aquilo que seria da igreja em Francisco é só aparência. Só aparência. Tanto que ele estará contra a igreja. E este é o cisma entre a igreja verdadeira e a contra-igreja de Francisco. Mas a colegialidade é um destes pontos, dizer que está só no papel. E dá um dado interessante, dizer que há 4 anos que Francisco não reúne os cardeais para debater com eles, ele diz ele, não, olha, a preocupação de Miller é um homem sem fé, esse Miller. Homem sem fé. Diz ele, agora quando tivermos que eleger um sucessor de Francisco, os cardeais não se conhecerão para eleger. Pelo jeito conheciam muito bem Francisco, não é? Conheciam também ele quando o elegeram? Pois então, se conheciam, a culpa é deles também, não é? Não está o problema ali. Não está o problema ali, com certeza não. Com certeza antes está realmente, assim, Miller diz que não somos um partido verde, né? A igreja não é um partido verde. Francisco queria tornar a igreja um partido verde. Mas o problema realmente está nesta contra-igreja formada por Francisco e seus adeptos. E enquanto nós não formos claros em denunciar o cisma, não formos claros em assumir que ele está aí, já existe, e não é entre conservadores e progressistas, mas é entre igreja e contra-igreja apocalíptica. Apocalíptica. Quando nós assumirmos isto, de fato, não estaremos trabalhando em favor da igreja, da salvação das almas. A confusão de Francisco, acrescentamos outras confusões. Não é que não devamos a seguir Francisco no ponto eco-esquerdista. Não devemos seguir Francisco em nada. Essa é a questão. Ele não é papa. Esse é o ponto. Francisco não é papa. Ele é um antipapa. E aquilo não é a Igreja Católica. É uma aparência de Igreja Católica, na qual estão, sim, a grande maioria. Inclusive desses cardeais que se opõem a Francisco, mas ainda considerando ele papa. Mas não se pode considerar esse homem papa.
A não obediência não é a 1 ponto, ou a 2 pontos, a 3 pontos, 5, 6, 7, 8, porque são muitos os pontos. Não se pode obedecer isso, não se pode seguir a este homem e a sua igreja. Essa é a questão. Esta é a questão. Não se pode estar em comunhão com este homem e com a sua contra-igreja. Porque aí se rompe a comunhão com a igreja católica. Com a igreja católica. Aqui dá-se o cisma. Não se trata de uma apostasia qualquer. Mas se trata de um cisma tremendo em que tudo aquilo que é a igreja católica já não existe mais nesses cismáticos, naqueles que estão em comunhão com Francisco. Então se trata de uma rejeição global, total, definitiva com este homem, que é o falso profeta, uma das bestas apocalípticas, a segunda besta do Apocalipse, uma coisa qualquer. Bíblia quer falar na palavra de Deus. Que ela seja um ponto de referência para o combate do cisma. Pois então que ele creia na palavra de Deus. Acredite que estamos no fim dos tempos, é só olhar no fim do mundo, é só olhar tudo que está ao nosso redor, o que está acontecendo na igreja. É só olhar o que acontece na igreja e no mundo e pronto, convença-se. E convença-se que a palavra de Deus vai acontecer. Aquilo que Jesus fala nos evangelhos, aquilo que está nas cartas dos apóstolos, aquilo que está no Apocalipse, que isso tudo está acontecendo e vai ao último, toda a palavra de Deus vai se cumprir. Essa gente não acredita, eles manipulam a palavra de Deus. Não se deixam informar pela palavra de Deus. Eles pegam um ponto ou outro, mas não se inserem, não sabem que nós estamos vivendo a palavra de Deus. Ela está acontecendo em nós e ao redor de nós. É preciso crer na palavra de Deus. Como? Sem isto, queridos, o nosso combate, o combate de Miller, é vão. Porque continua confirmando a igreja com este homem, como se ela ali estivesse. Que cisma é este que ele propõe? Isso não é cisma. Continuam lá com este homem. É cisma quando se reconhece que este homem e aqueles que estão com ele saíram da igreja. Eles já saíram da igreja católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.